Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa, uma mensagem de Deus para a sua vida, para a sua família. E eu não tenho dúvida nenhuma que a sua vida dará um salto para melhor, porque todas as vezes que nós separamos um tempo da nossa vida para ouvir a voz de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Nós estamos já há 8 anos no ar aqui na TV Erechim, pregando o Evangelho. E hoje eu tenho uma mensagem voltada para o olhar. O olhar é uma das características mais lindas do ser humano. Através do olhar, demonstramos amor, compaixão, alegria. Mas também com o mesmo olhar, podemos demonstrar ódio, raiva, dor. É por isso que muitas pessoas dizem que os olhos são o espelho da alma, pois eles refletem muito bem o que estamos sentindo em nosso interior. Às vezes, quando medito na palavra de Jesus e naquilo que ele fez, fico imaginando como seria o olhar de Cristo. Sei que, ao contrário do que muitos pensam, Jesus não fica nos olhando para encontrar defeitos e ver coisas erradas que fazemos. De jeito nenhum. A Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 16, e a partir do verso 9, que o olhar do Senhor não é de acusação, mas de bondade e misericórdia. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. No livro de Marcos, já no Novo Testamento, encontramos muitas passagens que falam sobre o olhar de Jesus. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que grande parte das informações contidas neste livro foram dadas por Pedro, que conhecia muito bem o olhar de Jesus. Vamos ver? Acompanhe comigo. O olhar de Jesus é acolhedor. O olhar de Jesus é aquele que nos acolhe, abraça, traz para perto. Quando lemos a palavra em Marcos capítulo 3 e o verso 31, o nosso entendimento amplia. Preste atenção. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu confesso que fico impressionado com muitos textos na Bíblia e esse é um deles. Porque hoje em dia, meus irmãos, muitos procuram endeusar alguns personagens bíblicos e aqui Jesus coloca cada um no seu devido lugar. Jesus olhou para aquelas pessoas e chamou todos eles de irmãos e minha mãe. Como é maravilhoso saber que todos que fazem a vontade de Deus são considerados familiares íntimos de Cristo. Você já faz parte da família de Cristo? Qualquer pessoa que ouve o Evangelho e crê em Jesus passa a ser filho de Deus. Quem não crê continua sendo apenas uma criatura de Deus. E eu quero falar com criaturas e filhos nesse momento. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente precisa receber algo de Deus, há uma distinção. Sim, Senhor, sim, Senhora. Eu, por exemplo, eu e a Ana temos uma filha, a Débora. Filha que nós amamos tanto, filha que nós nos importamos com ela. E um pedido dela tem uma prioridade muito alta se compararmos com
a filha de um amigo nosso. Então compreenda que se você hoje está na condição de criatura, somente uma criatura de Deus, você não tem intimidade com Deus. Você não tem aquela liberdade para poder abrir completamente o seu coração e pedir: Pai, olha, eu estou com esse problema aqui, estou com essa tristeza, tira essa dor do meu coração. Amém? Grava isso, segura essa palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, passe a ser filho de Deus. Isso é num instante, agora mesmo, basta você crer. A Bíblia diz: a todos quantos o receberam, coração, passam a ser filhos de Deus. O olhar de Jesus é compreensivo. Em outra passagem, no livro de Marcos, há um momento em que Jesus fala sobre como seria sua morte e ressurreição. Ele disse: vocês todos me abandonarão. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, Jesus continuou falando: eu irei adiante de vocês na Galileia. Bem, em meio a esse episódio, então Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E Jesus responde: Pedro, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Confira você mesmo, Marcos capítulo 14, a partir do verso 27. Isso é palavra de Deus. Nós sabemos que apesar de prometer que nunca negaria a Cristo, Pedro ficou com medo de morrer ao ser reconhecido como seu discípulo. E por isso, por 3 vezes, o negou. Depois disso, ele foi tomado por sentimento de angústia, remorso e culpa. E no momento em que o galo cantou, seu olhar encontrou o olhar de Jesus e ele foi muito impactado. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo 61, a Bíblia diz assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Essa troca de olhares foi marcante para Pedro e fez ele repensar sua atitude. O olhar de Jesus nos confronta, nos faz enxergar quem realmente somos e ao mesmo tempo que mostra também o quanto somos amados por Ele. Quando nós falamos do olhar de Jesus, precisamos, em todos os momentos, lembrar que existe alguém olhando para a gente. Nesse momento mesmo que você para esses minutos para acompanhar a pregação do Evangelho, não tenha dúvida nenhuma que o olhar de Cristo está voltado para você, para a sua aflição, ansiedade, para a doença, para essa vontade que você tem para vencer do jeito certo. Não existe nada que a gente possa esconder de Deus. Numa pregação eu usei uma expressão que eu vou repetir aqui. Uma pulga preta, num mármore preto, num quarto escuro, Deus vê. Não tem como fugirmos do olhar de Deus. Ele conhece a tua necessidade. Mas lembre, o amor dele é maior que tudo. E Deus não está procurando defeitos, falhas em você. Através da palavra, Ele está te orientando e mostrando que essas trevas que você está, quem sabe, enfrentando hoje, sim, foram por escolhas feitas no passado, escolhas erradas. Mas corrija isso. Sob o olhar de Cristo, permita que Ele ilumine todo o seu caminho, a sua vida, e você será salvo. O olhar de Jesus busca corações com fé. Você tem fé?
No Evangelho de Marcos, capítulo 5, temos um episódio onde uma mulher que sofria há muitos anos com um fluxo de sangue encontra a cura. A Bíblia diz que uma grande multidão seguia, comprimia, apertava Jesus. E ali estava uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia. Ela já tinha consultado com vários médicos, gastara tudo o que tinha e, em vez de melhorar, piorava. Quando ela ouvia falar de Jesus, logo entrou no meio da multidão, decidiu em seu coração pelo menos tocar no manto, nas vestes de Jesus. Ela tinha uma fé, acreditava que no instante em que tocasse em Jesus, ela seria curada daquele mal. E ela conseguiu. No mesmo instante, a Bíblia diz que Jesus para e pergunta para a multidão, para os discípulos: quem me tocou? Que estranho, né? Os discípulos revidaram na hora, corte e tramontina. Senhor, um pouquinho. Tem uma multidão te apertando, comprimindo, e o Senhor perguntar: quem é que me tocou? E Jesus diz: alguém me tocou diferente. Senti que saiu poder de mim. Meu irmão, toque agora mesmo pela fé em Jesus, assentado aí na poltrona da sua casa ou dentro do seu carro, quem sabe num quarto de hospital, receba Jesus como Salvador e Senhor. Não prossiga uma vida cheia de desgraça e miséria como você está. Quem sabe você tem bastante dinheiro, mas não tem nada, não tem alegria, não tem paz. Entregue a tua vida para Cristo. Aquela mulher usou a fé, use você agora também. Toque pela fé. Queira uma vida nova. Eu quero te desafiar, venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo. A igreja onde sou pastor, aqui em Erechim. Estamos bem no centro da cidade, na mesma quadra do Clube Caixeiral, Rua Torres Gonçalves 696, e você pode escolher. Nas terças nós temos momento de oração, cedo e ao meio-dia, e os encontros com a pregação, a ministração da palavra acontecem nas quintas, às 7h30 da noite, e aos domingos um pouquinho mais cedo, às 19 horas. Venha, você, sua família, Jesus mudará a sua vida, pode ter certeza. Perceba nessa passagem que uma multidão estava ao redor de Jesus e tocavam nele. Certamente elas tinham necessidades, doenças, precisavam de um milagre, mas não receberam o que precisavam, pois faltou fé. Quando Jesus perguntou: quem me tocou? Ele ficou olhando ao redor para ver quem havia feito aquilo. Na verdade, ele já sabia quem tinha tocado suas vestes, mas era preciso que aquela mulher soubesse disso. O olhar de Jesus continua o mesmo até hoje, nesse exato momento. Ele se compadece do sofrimento de todas as pessoas, mas ele precisa que as pessoas creiam nele, para que o seu poder seja liberado. Então seja alcançado agora mesmo com o olhar de Jesus. Esse olhar te renova, perdoa, purifica de todo o mal. Não tem doença, pandemia ou outra praga que consiga impedir de você ser envolvido nesse amor, nessa vida abundante. Com todos esses fatos globais acontecendo, alguns chegam a pensar que Deus ficou tão distante, mas não. Quando desejamos mais de Deus, não existe criatura, macumba, feitiço, inveja ou qualquer outra força capaz de impedir essa vida preciosa na presença do Pai Celestial. Talvez algum pensamento mentiroso tenha gerado desconfiança e medo no seu coração. Então, seja liberto agora, em nome de Jesus, e se aproxime do olhar de Cristo. Tenha certeza que a sua vida mudará
para melhor. Eu quero glorificar a Deus pelos nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura. Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. Como apoiadores estão conosco Dani Ben Store, trajes finos em Erechim, Barbearia de Leon e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Pela Bíblia vemos que o olhar de Jesus é cheio de compaixão. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 3, vemos que Jesus estava dentro de uma igreja. E ali também estava um homem com uma das mãos atrofiada. Jesus disse para o homem: levante-se e venha para o meio. Quantas vezes nos escondemos pelos cantos da vida, pelas laterais, em momentos até religiosos, mas Deus quer a nossa essência, o nosso coração, não somente boas obras. Jesus olhou para os que estavam à sua volta, dentro da igreja, e profundamente entristecido, observa os corações endurecidos e dirige uma palavra para o homem, dizendo: estende a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada, curada na hora, instantaneamente. Eu creio nisso. Vemos que aquele homem tentou se esconder, e esconder até mesmo a sua deformidade. Mas o mais maravilhoso de tudo é que Jesus pode ver até aquilo que tentamos ocultar. Não tente se esconder de Deus. Isso não é possível. Saia dos seus esconderijos e comece a manifestar, pode ser agora mesmo, a sua família, os seus amigos, que você crê no amor de Deus e acredita no ensino do Evangelho. Talvez você esteja completamente desesperançado, há muito tempo já não frequenta uma igreja. Muda isso. Deus quer falar contigo, Deus precisa alimentar a tua alma, acrescentar a sua fé. Quando somos alcançados com o olhar de Jesus, nossa saúde é renovada, o respeito e consideração são potencializados em relação a todas as pessoas que convivemos. Talvez sua condição hoje é de tratar todos com rispidez e afronta. Quem sabe o jeito de você se expressar está machucando muitas pessoas que te amam, pessoas que querem o teu bem. Perceba através dessa mensagem que o Evangelho não quer fazer uma reforminha em tuas atitudes. Esse poder do Evangelho, através de Jesus, atua para transformar de verdade a sua maneira de pensar e viver. Olhe para Jesus e creia nele. Muitas vezes nós até ouvimos a palavra, lindas mensagens, mas não permitimos que ele olhe dentro dos nossos olhos para a nossa alma. Quem sabe você esteja passando um momento delicado em sua vida, então esse é o momento de você olhar para Cristo. Como estamos aprendendo na mensagem de hoje, o olhar do Senhor é tudo o que precisamos. É por isso que a palavra de Deus diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, sejam quais forem as circunstâncias, lembre-se, os olhos do Senhor estão sobre você
E Ele não quer te condenar. Ele quer salvar. E é por isso que Jesus morreu na cruz, pelos nossos pecados. Quando a gente se arrepende, confessa, o perdão é liberado e a pessoa fica completamente livre de qualquer prisão espiritual. Onde você é fraco, Ele é forte. Deus te diz agora mesmo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraco ou forte? Se você tivesse que escolher entre essas duas palavras para descrever a si mesmo, qual seria? Acho que provavelmente a maioria de nós diria fraco. Mas você sabia que não precisamos continuar sendo derrotados por nossas fraquezas? A única maneira de superar sua fraqueza é confiando na força de Deus. E para que isso aconteça, você precisa parar de se concentrar em suas fraquezas. Você não pode olhar para tudo aquilo que você não é. Olhe a partir de hoje para aquilo que Deus é em sua vida, aquilo que Ele pode fazer. Mantenha o foco na força dEle e tudo que Ele está disposto a fazer por você. Eu não tenho dúvida que as fraquezas do mundo não são nossa herança. Jesus não veio à Terra para morrer, ressuscitar e para que fôssemos fracos, derrotados, de forma nenhuma. Ele passou por tudo isso para nos dar uma herança, uma autoridade nessa vida e sua força para termos domínio em cada circunstância. Em qualquer área que estamos propensos a tropeçar, Deus estará pronto e disposto sempre a nos oferecer a sua força, a sua direção. Então, da próxima vez que você se encontrar enfrentando uma fraqueza, uma dificuldade, lembre-se e declare que enquanto você é fraco, Deus é forte. Permita o olhar de Jesus te impactar no decorrer dessa semana. Não protele a decisão de começar a viver o Evangelho hoje. Talvez a sua vida se tornou uma agenda cheia de eventos, ao ponto de não conseguir nem mais sorrir, de estar com sua família. Uma das razões para podermos sorrir e desfrutar a vida é justamente porque Jesus é a nossa alegria. Ele é a videira e nós somos os ramos. À medida que nós aprendemos a permanecer nele, começamos a produzir frutos com alegria e satisfação. A divina semente que vai produzir todos os frutos do Espírito de Deus inclui a alegria, o sorriso em nós. Não é uma coisa que estamos tentando adquirir, é algo que já está em nós. O que precisamos aprender é como desprender essa alegria por algumas vezes, gerando bem-estar para a nossa alma e vivendo uma vida completamente na direção do Deus eterno. No Velho Testamento, uma das estratégias de guerra para bloquear o bem-estar do inimigo era mostrando ossos e muita sujeira. Quando conseguiam atingir esse bem-estar, ninguém mais conseguia encorajá-los. O mesmo acontece conosco. O inimigo tenta atingir nosso bem-estar atirando pedras de ressentimento, amargura, dúvidas, depressão. Se aceitarmos essa sujeira, coisas ruins, negativas que vêm em forma de pensamentos, vamos dificultar o sorriso em nossos lábios. Por isso, nesses tempos difíceis, tempo do fim, leia mais a sua Bíblia. Isso aumentará a sua fé e conduzirá seus pensamentos para o mais alto padrão e nobreza. Não desanime. Os olhos do Senhor estão acompanhando você e, se pedirmos, Ele responderá. Vamos orar?
Poderoso Deus, muito obrigado por mais um programa, mais uma mensagem. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua bênção, curando enfermidades, repreendendo toda a opressão e principalmente perdoando os pecados. Olha, Senhor, agora com Teu olhar de poder, com toque curador e transforma a vida dessa pessoa. Eu oro abençoando cada telespectador, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos e você pode nos ajudar compartilhando essa mensagem. Também se inscreva em nosso canal no YouTube. Envie essa mensagem para pessoas que precisam ter um toque de Deus em sua vida. Conte conosco também para orar, orientar, para lhe ensinar a palavra de Deus. Está aqui na tela o telefone para você entrar em contato conosco. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Por cada cura, por cada livramento, aleluia! Pela nossa salvação, A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Autodemolidora Trevo Limitada. Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais, usadas, de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta.